Boa noite a todos. Bem-vindos a mais um dia de encontro, mais um seminário com o nosso irmão Américo, o seminário Falando com os Espíritos. Agradecemos mais uma vez o Américo, a sua disposição em trocar experiências conosco, em dividir conosco algo de tamanha importância para aqueles que se colocam em reuniões mediúnicas, principalmente dos nossos irmãos da casa e aqueles que puderem assistir também na internet. Agradeço muito em nome de todos. Pode seguir, Américo. Muito bem. E agora, boa noite oficial a todos vocês, os que estão aí presencialmente e também os que estão em casa. Lembrando sempre que esse seminário é uma experiência só, né? Portanto, eu não consigo passar outras senão a minha própria. Eu falei aqui dos melhores momentos da minha experiência. Eu não falei dos piores, a não ser aqueles micos que eu paguei. E continuo pagando, porque toda vez que a gente não foca, não presta atenção, não faz uma boa preparação para entrar numa reunião dessas, a gente não sintoniza os bons espíritos. A gente acha que sintonia é uma coisa natural. Eu pensei em Jesus, estou sintonizado. Não está. Porque eu já pensei um monte de vezes em Jesus antes de começar a reunião e me lasquei quando eu fui atender o primeiro espírito, não foi nem o segundo. Já no primeiro eu não prestei atenção no que ele falou, não ouvi a história direito, inferi uma coisa que não era a realidade do espírito. Portanto, é um cuidado constante que temos que ter. Eu já errei muito e continuo errando na maneira de abordar os espíritos. A maioria dos casos que eu contei aqui, eles são raros. Não foram todos os espíritos que a gente atendeu. Até porque tem casos muito simples que nem compensa registrar. O espírito está com dor, você atende a dor, ele vai embora. Você prestou o primeiro socorro, agora é com os espíritos. Isso quando eu não terceirizei, porque eu não entendi o que o espírito estava querendo dizer. Imagine um espírito desequilibrado tentando contar a história dele. É claro que o médium traduz de maneira melhor, porque o médium está equilibrado, ele sente o desequilíbrio do espírito, ele traduz de uma forma melhor. Mas isso não quer dizer que o espírito entende aquilo que a gente está falando. Então, falar demais, falar coisas sem parar, sem esperar o retorno do espírito, atrapalha o entendimento do espírito. Eu contei a vocês que Jerônimo, no Obreiros da Vida Eterna, quarto livro da série André Luiz, ele chamou os 5 candidatos a desencarne na casa transitória para alertá-los da proximidade do desencarne. Eram espíritos de mérito, iam ter plano de saúde após a morte, e até antes, né? Ele já tem plano de saúde, porque adquiriram pelo serviço no bem. Havia 3 espíritas, um protestante e um católico na história, e o Jerônimo fez questão de falar pouco, o necessário, frases curtas, porque, mesmo sendo espíritos de boa compreensão doutrinária, no caso dos espíritas, só 2 eram inteiramente lúcidos. Mesmo assim, não tem uma lucidez plena. Portanto, a gente precisa lembrar destas coisas quando atende um espírito necessitado. Às vezes, a voz do espírito necessitado ela é muito fraca, o espírito está enfraquecido, mas a voz do médium é forte e a gente acha que o espírito é forte também. Não necessariamente. Não necessariamente. E eu sou muito grato a esses espíritos cujas histórias vocês ouviram e outros
cujas histórias vocês não vão ouvir, porque senão o seminário não acaba, não termina nunca. E devemos encerrar hoje os espíritos agressivos. Vou compartilhar com vocês a primeira tela. Se por acaso não tiver compartilhado, quando eu interrompo, e às vezes eu esqueço de compartilhar de novo, por favor, me avise. Muito bem, esse é o seminário aí para o grupo CA aqui de Jacareí. Nós estamos na parte 4. Provavelmente na próxima semana nós entramos na parte 5. Falamos mais sobre isso ao final dessa parte. Essa parte 4 é dedicada aos espíritos perseguidores e ou agressivos. Vamos lembrar por que perseguidores e ou agressivos. Tem espírito perseguidor que é agressivo, mas também tem espírito perseguidor que não é agressivo. E tem espíritos que são agressivos, mas não são perseguidores. Então vamos lá. Nós já falamos sobre sugerir tela mental, tela ectoplásmica e projeção futura. Por que sugestão? Relembrando, porque às vezes a gente sugere sutilmente a lembrança de alguma coisa e os espíritos e a mentoria não aciona esse mecanismo, nem a tela mental, nem a ectoplásmica, e nem quando a gente precisa de uma projeção futura, eles também não projetam nada na mente do espírito. Falamos sobre referência a cheiros, porque cheiros todo mundo tem lembranças da infância, e às vezes lembrar da infância é através do cheiro. O cheiro de comida, principalmente, do docinho. Falamos sobre usar a curiosidade do espírito, aproveitando que ele está curioso. Por que vocês me trouxeram aqui? Oh, é uma boa pergunta, vamos conversar sobre isso. E a gente vai dirigindo questões bem objetivas para atender àquela curiosidade. Fizemos referência à música, nós contamos a história da cantora, e na história da cantora nós também fizemos referência à infância, porque ela conta que ela foi desprezada pelos pais, pelo pai, sobretudo, e por isso caiu na prostituição. E quando ela disse que gostava muito de cantar, a gente fez um elogio não falso. A gente não disse que ela cantava bem, porque a voz que vem do médium não é a voz do espírito, então não dá para afirmar que ela canta bem. Então nós dissemos: você gosta muito de cantar, e era o que ela mais queria cantar. E foi aproveitada para a sombra para servir de sereia e atrair espíritos incautos, esses que desencarnam por aí todos os dias e que não têm uma conduta adequada, e que são usados por espíritos obsessores e perturbadores como mão de obra escrava, e ficam lá o tempo necessário para perceber que eles não querem mesmo aquilo, mas eles têm que tomar essa decisão para serem tirados de lá. Todos esses espíritos necessitados, perturbadores, perturbados, são monitorados. Eles saem de lá quando a coisa está prestes a ser modificada, quando eles percebem que é possível fazer mudanças. E também já fizemos referência a sonhos. Por quê? Porque os espíritos, nesse nível de perturbação na vida espiritual, nesse nível de sofrimento, eles dormem, né? E quando dormem, espíritos familiares se apresentam a eles. E a gente pode perguntar: você não teve algum sonho recente? E se ele teve, ele deve se lembrar minimamente do sonho e começar a contar. E normalmente no sonho tem um personagem principal, que pode ser o padrinho ou a madrinha do espírito. Então, eu não vou contar histórias de sonhos aqui, mas senão a gente não termina o seminário, mas existe a possibilidade de a gente usar esse procedimento para despertar
no espírito comunicante alguma coisa boa, sobretudo quando ele é perturbador e ou agressivo. Uma outra coisa que a gente já usou, eu vou contar rapidamente, não toda a história, mas contar uma história emocionante. Essa foi uma experiência pessoal. Quando é que ela aconteceu? Ela aconteceu quando. Peraí, deixa eu voltar atrás aqui. Alguém tem alguma pergunta sobre isso? Sobre alguns desses procedimentos que nós falamos aqui: música, infância, sonhos? Alguém tem um Não. caso de sonho para contar? Alguém tem um caso de sonho para contar? Então, vocês vejam a quantidade de procedimentos que é possível usar. Ah, mas eu não vou lembrar de tudo. Sim, não vai lembrar de tudo. Mas na medida que a gente usa, a gente fixa. E essa relação será entregue a todos, não só esclarecedores. Todos esses procedimentos serão entregues ao final dos nossos encontros, exatamente para que vocês busquem assimilar na medida do possível, quando acontecer alguma coisa que permita aquele ou esse ou aquele procedimento, né? Bom, então vamos ao próximo procedimento. Compartilhar novamente com vocês. Essa história emocionante aconteceu quando um espírito, percebendo os erros que ele cometeu, ele ficou desesperado e se sentia com muita culpa e não queria fazer nada porque ele estava culpado. Essa é uma atitude de quem só se preocupa consigo mesmo, mas não em sentido pleno, né? Então, normalmente, esses espíritos não querem enfrentar as suas dificuldades. E aí nós contamos a ele, rapidamente, a história de Paulo de Tarso, que fez muita coisa errada, perseguindo cristãos, denegrindo a imagem do profeta Jesus, porque ele não achava que Jesus era o Messias, o profeta que até hoje é esperado por muitos judeus e que não veio nunca. Ele esteve lá, deixou as lições e ninguém percebeu. Ninguém não. Alguns judeus se tornaram cristãos exatamente pela qualidade das informações recebidas. Todo profeta de alto nível, ele faz sínteses. Essa é uma característica para a gente descobrir se um espírito se fantasia de profeta ou não. Porque Jesus alertou, nesses tempos que nós estamos correndo, ele alertou: haverá muitos cristos e falsos profetas. Então, para a gente ficar atento, o verdadeiro profeta, ele é sintético. Ele fala pouco. Se ele falar demais, opa, pera lá, tá bom? Eu não estou falando de palestrante, não, porque palestrante tem que fazer uma palestra de uma hora e ele tem que falar bastante. Eu estou falando dessas pessoas que aparecem, às vezes, na internet, dando soluções mirabolantes, né? Falando de coisas que, né? Eu já vi mensagem de Bezerra de Menezes que fala, não dá a fonte, diz que é só do Bezerra de Menezes, não fala quem é o médium e ele fala coisas que normalmente ele não falaria. Então, nós vamos ficar atentos com isso. Então, contamos a história de Paulo, perseguidor dos cristãos, de Jesus, até encontrar-se com Jesus. Ele não reconheceu, perguntou quem sois, e Jesus, depois de perguntar por que me persegues duas vezes, Saulo, Saulo, por que me persegues? E simplesmente o Saulo perguntou quem sois, e ele disse: eu sou Jesus. Não precisou falar de novo, porque ele entendeu que nenhum dos profetas da antiguidade, e olha que não faltou profeta entre o povo hebreu, nenhum voltou depois da morte, só Jesus. Então ele entendeu e logo em seguida ele pergunta: o que queres que eu faça? Essa história curta foi suficiente para o espírito entender que ele tem que fazer alguma coisa para corrigir o mal que ele fez e não ficar com a culpa, porque quando ele corrige o mal que fez, ele se livra da culpa. Então, foi uma experiência pessoal.
A história emocionou o espírito e ele aceitou a tese de que ele devia trabalhar pela sua melhoria. E aí sempre encaminha para alguém que lhe vai dar instruções, porque ninguém melhora do dia para a noite sem treinamento, sem supervisão. Precisa supervisão. Eles desconhecem na vida espiritual como é que se prepara alguém. Tem treinamento. No nosso lar, por exemplo, tem universidades que preparam os candidatos à reencarnação na maternidade, na paternidade, na medicina, na administração e até na obediência. Tem lá um treinamento para quem vai passar pela prova da obediência. Ou porque mandou demais e mandou errado, ou porque mandou demais e agora quer aprender a, a, a ser subordinado, mandar menos e aprender na subalternidade as lições da humildade. Quando nada funcionar, ore ardentemente e vê o que acontece. Né? Se o espírito está muito perturbado, insiste em continuar fazendo coisa errada, não vai argumentar com ele não, porque ele ganha todas. A gente ora ardentemente. Deixa eu compartilhar novamente, que eu encostei no teclado aqui, mudou a tela. Orar ardentemente. Esse ardentemente é orar com emoção, viu? Com emoção. O ardentemente aqui é com emoção, porque a oração emotiva, ela comunica emoção. Se o espírito continuar agressivo, mesmo depois da oração, e não quer conversa, encaminha para a sonoterapia. É uma advertência do capítulo 33 do livro Desobsessão. É um procedimento? É um procedimento para a gente se livrar do espírito. Há espíritos que dizem, agora não sai daqui. Quer mostrar poder, quer mostrar que ele é que manda, ele que consegue, ele que faz, ele que acontece. E não é assim. Eu me lembro de um espírito que entrou falando, ele se comunicou pela minha esposa, que na época era médium falante. Deixa eu contar essa história aparecendo aqui na tela. E ele começou o atendimento, eu não sei se eu já falei aqui, ele começou assim, não quero falar, 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 e não parava, né? Só que eu sabia que ele precisava respirar, porque espírito também tem pulmão e também precisa de ar para falar. É verdade que ele está falando pela boca da médium, e a médium também precisa respirar, não pode falar em sequência sem parar, sem respirar, porque vai acabar o gás. E quando ele deu uma paradinha, eu falei: então lamento, já que você não quer conversar civilizadamente, somos obrigados a sedar você. E aí ele falou assim: não quero dormir, 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 não quero dormir. Dormiu. Ou seja, a mentoria tem condições de sedar qualquer um, o mais violento que for. Tá? Eles têm condições. Vão usar a energia do grupo, a energia densa que nós metabolizamos, não só os doadores que são passistas ao final, mas são doadores de fluidos durante a reunião, mas também esclarecedores são doadores quando não estão falando com o espírito, e médiuns falantes também são doadores quando necessário, quando não estão em transe mediúnico. Então, todo mundo pode doar, sobretudo numa ocasião difícil, quando o espírito está muito bravo e não quer ir embora. Ele vai embora. É só não tripudiar, né? Não tripudiar, quer dizer, não vai embora? É? Nada de ironia, porque senão a gente arruma uma encrenca. Né? Bom, Não adianta voltemos à querer nossa desafiar, né? desafiar, é a pior coisa. Aliás, é o procedimento inicial lá atrás. Já falamos sobre isso. Exatamente. Nunca desafiar o espírito. A gente perde a moral. Né? Então, se agressivo e não quiser sair, sonoterapia nele.
encaminhar sempre a mentoria. Por exemplo, já teve espírito tranquilo, calmo, eu não quero falar com você, eu quero ir embora. Não, mas vamos conversar um pouco. Não quero. Não, não, mas não quero. Tá bom, então faz o seguinte, eu não posso te liberar. Eu vou te liberar. A gente não pode falar isso porque ele pode não entender o que é transe mediúnico. Eu libero você de estar aqui se comunicando comigo. Mas vai aparecer aqui a você alguém responsável pela reunião. Pode não ser exatamente o responsável, mas vai aparecer alguém que se responsabilize para liberá-lo, então, da casa, porque eles não entram num centro espírita sério quando eles querem, eles entram quando precisa, quando tem propósito. Então, sempre encaminhar para a mentoria. Olha, eu não posso te liberar. Você pode sair daqui, deixar de falar, mas você pede para o responsável pela reunião que te libere. Porque é uma forma de você delegar para alguém com autoridade, porque quem realmente comanda uma reunião mediúnica é o mentor espiritual, não é o dirigente encarnado. Isso está escrito de uma forma velada no capítulo 44. São aquelas formas, aquelas portas psicológicas que o doutor, esqueci o nome dele, ah, meu Deus, Efigênio Vitor recomenda. Todo mundo tem porta psicológica. Essa não é propriamente uma porta psicológica, mas é uma porta de saída em que você não libera o espírito, que deve ter dado um trabalhão para a mentoria levá-lo, e eu posso não conseguir atendê-lo, mas alguém pode conversar com ele depois. Para isso, a gente precisa verificar se ele está percebendo a pessoa, né? Verifica a percepção e se ele vê, se ele ouve e se ele sente. Ou às vezes acontece as três coisas, tá? Então, aqui tem um olhinho, aqui tem um ouvidinho e eu não consegui colocar uma imagem de sentimento aqui. Aceito sugestões. Muito bem. Eu vou passar agora a falar a respeito de uma coisa muito importante para os dirigentes. Normalmente, um dirigente de grupo é o esclarecedor, e é bom que seja assim. Ele não deveria ser dirigente se ele for médium falante, porque se ele entrar em transe, ele deixa de dirigir a reunião. E a reunião desse tipo precisa ter um dirigente que não esteja em transe mediúnico, controlando o que está acontecendo entre os encarnados, tá? E no atendimento que está sendo feito aos espíritos. Nesse capítulo 18 do Obsessão, essa capa é antiga, tem uma outra capa agora, mas eu gosto dessa aqui. Nós vamos encontrar o Alexandre alertando-nos a respeito de obsessão. Ele faz dois alertas, não desse jeito, mas aqui está bem resumido. Nunca prometer cura da obsessão. Às vezes aparece no centro, estou com uma pessoa obsidiada lá em casa. Ah, não, traz aqui que a gente resolve. Por quê? A gente vai orientar essa pessoa que está sob influência espiritual. E nós vamos explicar por que que a gente não deve prometer cura. Então vamos lá. Cura da obsessão. Isso é o Alexandre falando no capítulo 17. 17? Não, é 18. 18. Então vamos lá. Devemos ser comedidos nas promessas de melhoras. Ou seja, vamos ver o que a gente consegue, vamos ver se a pessoa melhora e tal. Quase sempre melhora, mas a cura depende muito mais do encarnado, tá? Esse processo pode ter um teor que se caracteriza por infinitos aspectos, múltiplos aspectos. E, portanto, nós não conseguimos garantir, porque às vezes ele se envolveu como por exemplo, um líder que criou uma guerra e todos aqueles que morreram por causa dele podem correr atrás dele e atrapalhá-lo na reencarnação. E pode ser muita gente. Alguns aceitam a orientação, mas não todos. Então a gente nunca pode prometer cura de obsessão. A gente pode prometer melhoria.
Isso se o sujeito fizer a parte dele. O Alexandre diz que 90% dos casos de obsessão na crosta são problemas dolorosos e intrincados. A gente acha que é simples, né? Não é. Não é. Eu não sei se alguém já viveu alguma experiência junto com uma pessoa obsedada, tá? Então, se tiver alguém que queira nos contar a respeito, eu agradeço, porque não é fácil isso. Bem, agora vem uma outra orientação que está no livro do Alexandre que a gente ilustrou. Eu vou compartilhar com vocês a ilustração e a frase do Alexandre. Então, o que que diz o Alexandre no capítulo 18 do livro Missionários à Luz? Ele diz o seguinte: em matéria de obsessão, não se pode prescindir da adesão dos interessados diretos na cura. Então, se o interessado não se mexer, não adianta fazer nada. Por exemplo, espíritos que se envolvem com pessoas que se alcoolizam, né? Então, aquele que normalmente bebe e chega bêbado em casa, normalmente ele serve de caneco para um espírito, se esse espírito for valentão, e afastar todos os outros, porque aí ele é dono daquele caneco. Toda vez que ele sentir a necessidade de beber, ele não vai beber como nós imaginamos, ele absorve o teor alcoólico pelas emanações de quem bebe. E eu me lembro do livro Nos Domínios da Mediunidade, não fizemos essa imagem, apesar de termos colocado um, um espírito bebendo, eles chegam a desenvolver bico, porque o perispírito deforma segundo o comando da mente, né? Então, quando o espírito focado em beber, ele desenvolve o bico para pegar os vapores alcoólicos dentro da garrafa ou do copo, né? Então, tem coisas dantescas na vida espiritual que a gente nem desenha, a gente só fala. Então, a gente precisa orientar as pessoas que estão sob assédio. Então, quem aparece no centro, primeira coisa a fazer é passar com o atendente fraterno, que vai entender essa história e perceber se a pessoa realmente está sob assédio. Normalmente, quem está sob assédio não pede ajuda, porque o espírito que está obsedando não deixa. É um parente próximo, uma esposa, um marido, um filho, pedindo por alguém da família, tá? Mas tem que passar para a gente entender o que está acontecendo. Anotar nome e endereço, porque essas pessoas não devem presencialmente participar da reunião, e vamos ver como isso é possível fazer. De preferência, a pessoa que está sob esse assédio precisa tomar passe e água fluida com alguma regularidade. Por quê? Primeiro, o espírito que envolve uma pessoa num processo obsessivo, ele a envolve também com fluidos densos, né? Fluidos que deixam a pessoa meio transtornada, sobretudo na hora em que ele se aproxima, e a pessoa então fica meio desatenta, fica meio obnubilada, não consegue ter pensamentos claros. Então, o passe ajuda a limpar os miasmas dos centros de força, ou chakras, né? E a água fluida regular também ao longo da semana, porque às vezes a pessoa toma passe de tratamento um dia só e fica a semana inteira esperando o passe da próxima semana, quando é passe de tratamento. Então, a água fluida, ela serve para ajudar a manter alguma qualidade fluídica no organismo, tá? Eu estou ordenando aqui do simples para o complicado. O que é simples fazer? Falar com o atendente, é simples. Agora, ir lá tomar passe, tomar água, vai depender praticamente da pessoa. Se ela quiser ir, se ela não quiser, pronto, danou-se, né? Não consegue fazer ela ir. Ela precisa se interessar, perceber que ela está sob influência perniciosa e querer sair dessa. Normalmente,
não querem. Um grau mais fácil de fazer, porque a pessoa pode fazer em casa, é a orientação que podemos dar a ela para fazer um evangelho no lar, de preferência no mesmo dia da semana, num mesmo horário, para que naquele horário marcado amigos e familiares, espíritos amigos e familiares possam estar na reunião para a gente fornecer um ambiente adequado de reflexão, de leitura, de comentários e preces para ajudar a pessoa que está com esse problema. Então, se não for a pessoa que está com problema fazendo o evangelho, alguém tem que fazer para melhorar as condições vibratórias da casa. Isso é difícil fazer. Vai depender do próprio obsedado e também daquelas pessoas que vivem com ele. Num caso mais difícil, é provocar uma leitura edificante diária, com orações diárias. Se o interessado que está sob assédio faz isso, ele contribui muito para a sua melhoria. E se ele não faz, ele não contribui nada. Então, aí está numa ordem de gradação cada vez mais difícil de fazer. Cada vez mais difícil, porque cada recomendação dessa vai exigir além do que normalmente a pessoa consegue dar, do que ela consegue fazer. Primeiro, porque não são necessariamente espíritas. Se são espíritas, é diferente, tá? Porque tem uma compreensão anterior. Aí ficou sobre o assédio, fica mais fácil construir uma relação melhor de preparação e orientação para a pessoa que está sob o assédio. Depois, participar de grupos doutrinários semanais para estudar. Hoje pode ser feito, inclusive, por aplicativo, né? Nós estamos fazendo isso agora. Hoje tem vários grupos que aceitam pessoas que queiram estudar determinadas obras. Lá em Rondônia, o Marcos Amaral faz reuniões com quem quiser, do Brasil todo, falando sobre a obra de Humberto de Campos, por exemplo. Então, a pessoa se candidata e vai assistir. Orson Peter Carraro e eu fazemos uns estudos minuciosos dos capítulos da obra de André Luiz. Estamos na quarta obra. Então, e isso está disponível na internet. Participar de palestras doutrinárias regularmente. Isso ajuda também. Eu acho melhor fazer o grupo de estudos, participar de palestra. Se ela for online, tudo bem, mas se for presencial, você tem que ir lá no centro, procurar um lugar para estacionar o carro, ou tomar o metrô, ou tomar o ônibus, ou pedir carona. É mais difícil. Fazer tratamento espiritual, sem a presença da pessoa. Só o nome e o endereço vão para a reunião. Ela não vai à reunião. Ou ela vai da seguinte forma: eu vou parar aqui no tratamento espiritual para falar o seguinte. Em relação aos espíritos que estão perturbando, o Kardec diz que a educação moral dos desencarnados é mais fácil do que a dos encarnados. Por quê? Boa pergunta. Por que, que educar um espírito na vida espiritual é mais fácil do que educar encarnado? Palavra do Kardec, eu não estou inventando. Vamos lá, usa o microfone que não dá microfonia agora. Então, mas depende também, né? É mais fácil, mas ao mesmo tempo também é complicado, porque eu não lembro quem é que fala dos livros, que fala que sentiu falta de ter um médium. Você mesmo acho que comentou na semana passada que sentiu falta de ter um médium entre eles. Por quê? Não, mas é que para educar esses espíritos não precisa de médium. A vida espiritual Sim, sempre fez isso. mas ao Então é mesmo mais tempo. fácil eles educarem alguém que está lá perturbando do que a gente conseguir fazer um bebum parar de beber, por exemplo.
Para complicado. eles, sim, mas para Para eles, nós, sim. Não, para nós, não. desencarnados, É, é. dialogarmos com eles, nós não temos mais a Para máscara, nós, entre aspas, exatamente. as proteções que nos são Isso. colocadas. É. Então, Então, para eles é mais fácil. Diga. não é pelo fato deles terem uma visão mais ampla, Quem vai não tão, esclarecer tem visão mais ampla, né? não, eu digo os desencarnados, educar moralmente os desencarnados. É mais fácil, mais fácil. Então, porque eles não têm a barreira física aqui, eles conseguem ter uma amplidão Isso. das atitudes, não é isso? Se bem que nós conhecemos o caso que a gente estudou recente, e estamos estudando esse livro ainda, que é o caso do padre católico que era ligado a Zenóbia, a diretora da Casa Transitória, e ele estava na região subcrustal. Ele foi padre católico, ele assediava mulheres e achava que quando ele morresse, porque ele fazia gestuais e seguia o ritual, e que ele estava livre para chegar no céu e encontrar-se pessoalmente com Deus. Ah, que ilusão. Foi parar nas regiões subcrustais. E tem mais gente na região subcrustais, e Jesus falou isso também, quando se dirigiu aos sacerdotes do templo de Jerusalém, ele disse que é mais fácil as prostitutas entrarem no céu do que os sacerdotes. Ele não falou isso à toa, ele falou com razão. Ele sabe, ele conhece todo mundo, né? Maria de Madalena era uma prostituta. Então, é mais fácil, porque fica mais fácil atuar. Por exemplo, esse padre católico, ele não enxergava direito, não ouvia direito. E a dificuldade nessas regiões para conversar com esse espírito é muito grande. O que a Zenóbia fez? Utilizou trabalhadores da instituição que foram recolhidos naquela região, próxima à crosta, que saíram das regiões subcrustais porque quiseram melhorar e passaram a trabalhar no bem. Eles conseguiram tirar o padre de lá e trazer para uma região que não tivesse muita interferência. Tiveram que fazer isso escondido, de alguma forma que a gente não sabe como é que foi. E o fato é que ele foi trazido para uma região melhor e a enfermeira Luciana, que fazia parte do grupo de Jerônimo, ela tinha meu sonho de consumo, ela tinha psicometria. Então, Zenóbia pede, eles ficaram só um dia, nem um dia inteiro na casa transitória, e a Zenóbia pediu ajuda da enfermeira Luciana, com essa característica, para ajudar esse padre católico que tinha ligações com ela do passado. E o padre nem ouvia, nem enxergava nada. Para que ele ouvisse a Luciana, eles tiveram que fazer melhoria das percepções auditivas, não visuais. Por quê? Ele não podia ver a Zenóbia, por razões que o livro conta. Então ele só podia escutar. Então a Zenóbia entrega o colo dela, ele deita a cabeça no colo da Zenóbia e a enfermeira Luciana vai conversando com ele. E ela vai descrevendo o que ele fez, que ele não lembrava. Ele se achou detentor de uma posição na vida espiritual depois da morte que fosse maravilhosa, né? E não conseguiu isso, pelo contrário, ele foi parar nas regiões inferiores aqui da Terra. E ela foi descrevendo os atos dele. Na medida que ela descrevia, ela nunca tinha visto mais gordo nem mais magro esse espírito. E ela foi descrevendo as atitudes dele, né? Depois eu peço que vocês estudem isso, pode até estudar em grupo, que é muito interessante, a maneira pela qual ela vai conversando para mostrar para ele que ele errou muito. Ele não percebeu o erro. Quantas vezes a gente não percebe erro, né? A gente, às vezes, trata mal, pelo que já me, já me aconteceu, a gente trata mal uma pessoa e nem percebe que tratou mal. Então,
Foi o que ele fez e se achava muito especial. Então, é mais fácil esclarecer um espírito que já está lá na vida espiritual do que se a gente o recebesse aqui através de médium, sem saber nada da história dele. Nada. E olha, a Luciana também não sabia, ela usou a psicometria e ela descreve pelo menos 3 ocorrências marcantes na vida dele para mostrar o erro. E aí ele se arrepende. Porque a Zenóbia tem autorização para encarnar qualquer pessoa naquele nível dela lá, né? Porque ele não vai ter uma tarefa especial que envolve a melhoria de pessoas, não. Ele tem que resolver o problema dele. Então, ele pode nascer com esse casal, com aquele outro que está relacionado com ele. Só que ele não deve encarnar sem se arrepender, porque senão perde a chance de melhoria. Se ele encarnar revoltado, olha só, ela diz isso no livro. Ele perde a reencarnação outra vez. Então, ele precisa perceber o erro, desejar se melhorar, trabalhar algum tempo na vida espiritual, lá na casa transitória, depois que melhorar, e finalmente reencarnar com aqueles a quem ele prejudicou ou com alguém que tem prejuízos semelhantes ao dele. É nesse sentido. João Paulo, vamos lá. Boa noite, Américo. Boa Boa noite noite, a boa todos. noite. Eu estava vendo num livro do André Luiz, eu não lembro que livro que foi, não sei se é no Desobsessão, onde ele explica que a necessidade, né, eu vou falar depois por quê, Sim, de sempre da participação de médiuns de suporte nas reuniões de desobsessão. Por quê? Ele conta um caso em que um espírito estava muito revoltado e eles precisavam apresentar para ele alguém que ele conhecia, mas e que era querido dele, mas que não tinha condições de vir nessa reunião. Então ele usou a energia de todos que estavam ali, né? A mentoria usou a energia plasmática de todo mundo, criou uma forma, pensamento daquela pessoa, né? A pessoa, não, esse pensamento não fala, mas ela se movimenta como se fosse um espírito normal. Aí fez com que esse espírito reconhecesse esse outro espírito, que não era o espírito, é uma forma de pensamento, para que ele pudesse acompanhá-los para o tratamento no plano espiritual. Então, ele mostra 2 coisas: o que é possível fazer, né, que são essas formas de pensamento, que a gente desconhece isso, né, e a gente fala muito pouco sobre as formas de pensamento, e a necessidade de sempre ter médiums de suporte participando das reuniões. Você já viu sim, alguma coisa disso? sim, claro, claro. Mas eu comecei o seminário contando a história que em todas as épocas da humanidade, e que inclusive citei uma frase de Kardec: os obsessores, os recém-desencarnados, qualquer necessitado na vida espiritual sempre teve ajuda. E eles têm meios de conseguir fluidos sem precisar fazer reunião mediúnica. Antes de Kardec não tinha reunião mediúnica, né? Eu não estou lembrado desse caso, mas eu não acho que eles usam forma pensamento para fazer isso, não. Eles materializam a pessoa com. Nós falamos sobre isso. Todo pensamento na casa espírita vai para um fulcro. Lembra do fulcro, daquele desenho do que nós mostramos de um arquiteto espiritual usando matéria para criar um ambiente? Eles podem usar essa matéria mental para materializar um espírito, e o espírito fala com ele. Eu não lembro que eles usaram forma pensamento disso, não. E não está no livro Desobsessão. O livro Desobsessão não tem história. Deve ser alguma outra que eu não estou lembrado aqui, que eles usam, mas o próprio espírito fala com ele. É o caso das terceirizações que a gente fala aqui, o padrinho e a madrinha. Mas é o próprio, por exemplo, quando aquele caso que eu contei do seu território, né, o caso do território, aparece uma mulher lá, e aparece encapuzada.
E o espírito perguntou, ah, quem que é? Não sei, ela vai tirar a pessoa vai tirar o capuz. Quando ela tira o capuz, ele fala, mas é uma mulher. Aí eu perguntei, conhece? Nunca vi. Oh, não é possível, não é possível que a mentoria vai apresentar a ele uma pessoa que ele nunca viu. Então a gente insistiu com ele, presta atenção, presta atenção. Ah, ela tem uns traços. Sim. E agora? Está reconhecendo? Ah, não pode ser. Não pode ser. Por que não pode ser? Porque isso faz muito tempo. Você está querendo me dizer que você conhece essa pessoa e faz muito tempo que você não a vê e que não pode ser ela? É. Então, eu vou fazer uma pergunta para você e você não me responda. Contei essa história aqui. Você sabe o nome dessa pessoa? Ele falou assim: está guardado no meu coração para sempre. Uhum. Tá bom. Então, não me fale o nome. Ela vai falar o nome para você. E aí ele começa a chorar, porque ela fala exatamente o nome que ele não falou, e eu não sei qual era o nome dela. Mas ele entra em choro convulso. Ela estava ou materializada, porque se era um espírito mais evoluído, perispírito de espíritos mais evoluídos são menos densos, não são visíveis, precisam de matéria que os faça ficar visíveis. Usam o ectoplasma, se tiver algum um doador de ectoplasma, ou usam essa matéria mental para provocar simulações de ambientes adequados e com um personagem que ele possa ver e conversar, porque ele conversa com ela. E normalmente a gente não conversa com uma imagem que não tenha o suporte de um espírito que esteja ali falando. Uma figura que não tem vida, precisa ter vida. Então, eles materializam esses espíritos. Né? Mas se você localizar o livro, me mostra qual seria, para eu dar uma lida, dar uma estudada e voltarmos a conversar sobre isso. Em particular, eu acho que não é um caso de obter lá um avatar que não fala. É mais fácil adensar. Se o espírito tem condições de adensar o próprio perispírito, ele fica mais denso, ele aparece lá. A gente vê isso no livro de Libertação. Vem lá o Gúbio, o André Luiz e o Hilário Silva vêm resgatar aqui o Gregório a pedido de Margarida, de Matilde. E eles não seriam vistos nas regiões inferiores pela pouca densidade de perispírito. Então eles ficam respirando ali na natureza grosseira e o perispírito vai espessando, né? Faço uma metáfora com esse espessamento, né? Quando a gente mexe, por exemplo, com cimento, areia, a mão fica espessa depois que você faz isso. Ela espessa. Depois você lava a mão, ela continua meio grossa, né? Ela perde aquela mão de pianista que eu costumo dizer, mão de pianista que só encosta no piano. Quando a gente mexe com a matéria densa, espessa, ah, a matéria fica espessa. Foi o que eles fizeram, né? Eles se espessaram e aí ficaram visíveis. Então, veja se você tem, João Paulo, essa localização no livro para eu dar uma lida nisso aí para rever esse conceito. Eu vou Tá? procurar e te digo. Perfeito. Muito bem, acho que ficou claro que é mais fácil explicar para um espírito que está desencarnado o que aconteceu do que para nós explicarmos, porque a gente não tem informação para atender esses espíritos, a não ser que tenha um médium clarividente, né? Por exemplo, Chico Xavier, se fosse esclarecedor, ele era médium falante, mas se ele fosse esclarecedor, nossa, conhecia um monte de gente. Muito bem, então, fazer o tratamento espiritual é o nome e o endereço na reunião mediúnica para a pessoa que está sob influência, ainda que ela nem saiba o que está acontecendo. Algum parente colocou o nome e endereço para tratar. E no tratamento espiritual, se a pessoa puder ir, então tem a próxima orientação que eu vou compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Opa. Tratamento espiritual. É uma reunião mediúnica. Por que a gente não chama
reunião de desobsessão, apesar do André ter chamado o livro Desobsessão, que para fazer aquilo tem que fazer tudo aquilo que está lá no livro. E nem sempre a gente faz tudo aquilo que está lá no livro. Então, normalmente uma reunião mediúnica é para tratar espíritos necessitados. Eventualmente aparece um obsessor. Agora, se só tiver comunicação de espírito obsessor, aí não fica muito pesada. E eu nunca entrei num lugar que só faz, dizem que faz só atendimento a espírito obsessor. Eu nunca entrei, eu queria entrar para ver como é que é. Porque eu tenho certeza que a reunião fica muito pesada, a gente não aguenta do ponto de vista de sustentação, e por isso eles mesclam espírito obsessor com dois, três espíritos minimamente necessitados, né? Mais fácil, tá? Mas, enfim, eles não devem participar. Ué, mas você não falou que pode ir na reunião? Pode antes. Podem e devem participar até o início da reunião mediúnica começar. Nós atendemos vários casos de pessoas que estavam mudando o comportamento sobre o assédio dos espíritos, reconheciam que havia isso. Não é? Contei até a história de um casal que foi escravocrata, eles foram senhores escravos na última encarnação, na última, antes dessa. E voltaram e deixaram um monte de escravo desencarnado que foi maltratado. Então, eles iam à reunião, até a reunião começar. O que eles fazem? Eles fazem uma leitura preparatória. A recomendação foi que eles chegassem meia hora antes. Que é para quê? Dar tempo do mundo espiritual tentar fazer desligamento e segurar o espírito que acompanha o casal. Tem espírito que é esperto, que antes de entrar junto, sai, deixa o casal entrar, depois ele volta, porque continua a perturbar. Mas tem espírito que, meio distraído, entra junto e nem sai por como. Né? Ou ele é desacordado, já acorda lá dentro, enfim, isso é trabalho da mentoria, nós não temos condições de administrar isso. Aí eles faziam a leitura, recebiam um livrinho de mensagens para ler antes da reunião, meia hora antes da reunião começar. E ouviam a reunião, a leitura preparatória final feita pelo dirigente, que é para arrumar material para fazer a prece. Para a prece fazer referência àquela mensagem, né, que quase sempre escolhida por acaso, não é acaso, a gente sabe disso. Depois que eles ouviam a leitura preparatória, eles tomavam passe, os passistas davam passe no início, antes de iniciar a reunião, nessas pessoas, no casal que eu estou falando. Depois a gente os acompanhava lá, até lá fora, trancava o portão, e a recomendação é que quando eles chegassem em casa, fizessem o evangelho no lar, sintonizando aquele espaço onde eles tinham estado. Quando foi a primeira vez, é claro. Quando foi da segunda, terceira, eles fizeram várias idas ao centro, sempre que recrucedia o assédio, a pessoa me ligava, ó, Américo, a coisa está feia aqui, cara. Tá bom, então vai lá para o centro, na segunda-feira, chega meia hora antes. Antigamente a nossa reunião começava às 8h30 da noite. A gente mora na Zona Norte, em São Paulo, e sempre teve problema de trânsito, então nunca começamos a reunião às 8 horas, sempre 8h30. Agora é que mudou depois da pandemia, por outras razões. E eles foram várias vezes. E em várias vezes, os espíritos que foram junto com eles ficaram lá, não conseguiram sair. Muito bem. Ainda sobre a orientação da pessoa sob assédio, eu já falei sobre isso, desculpe. Não, falta um detalhe, porque a gente parou aqui no tratamento espiritual, não é isso? Agora vai continuar, porque tem mais uma parte que é a mais difícil, tá? Que é essa aqui. Atividades sociais, distribuir lanche, sopa, cesta, visita a creches, asilos, hospitais, fazer trabalho social. Eu me lembro de um caso que nós atendemos ainda no primeiro centro espírita onde eu comecei, faz tempo. E apareceu um jovem obsedado lá e toca fazer reunião mediúnica. Naquela época, eu assistia a reuniões mediúnicas presenciais sem participar, sem ter a menor informação do que acontecia lá.
E ele também. Quando ele começou, eu já participava da reunião como esclarecedor e ele estava lá. E nada dele melhorar, nada. Eu cheguei a ir à casa dele numa noite que ele estava tão perturbado que ele pediu pelo amor de Deus que eu fosse lá. Ele não morava em São Paulo, a família era do interior, ele estava estudando em São Paulo, ele morava ali perto da praça. Eu não lembro da praça. Morava lá no centrão da cidade, próxima à Praça da Sé, mas não é a Praça da Sé, é uma outra praça lá. Largo Dom Pedro, Largo Dom Pedro. Ele morava lá perto. Eu saí de casa, fui lá, conversei, fiz prece, fiz um evangelho no lar lá, voltei para casa. Voltei lá outra vez, fiz de novo, nada, porque ele morava sozinho. E nada de melhorar. Até que ele sumiu do centro, não voltou mais, também não me ligou. Eu falei, será que ele voltou para a cidade dele? Não sei. Mas enfim, 15 anos depois, fui fazer uma palestra aqui na Zona Norte. Quando eu olho na plateia, ele está lá. Nossa, o que será que aconteceu? Como estava para começar a palestra, eu não me dirigi a ele. Fiquei quieto, fiz a palestra. Ao final, ele veio na minha direção, conversamos, e eu não aguentei. Eu perguntei, escuta, o que aconteceu com aquele assédio que você sofreu quando era jovem? Ele falou assim para mim, eu comecei a fazer caridade, passou. Isso não quer dizer que qualquer pessoa que esteja sob obsessão comece a fazer caridade e do dia para o outro passa. Não quis dizer isso. Mas eu vou mostrar para vocês a recomendação que está no livro dos médiuns a respeito disso. Vou compartilhar com vocês aqui a recomendação do próprio Kardec, tá? Opa, desculpe. Recomendação do próprio Kardec. Vamos lá. Está lá no livro dos médiuns, capítulo 23, Obsessão, item 252. A conferir. Quem quiser conferir pode ir lá. O que o Kardec fala? Escreve, aliás. As imperfeições morais dão motivo à ação dos espíritos obsessores. Ou seja, todos nós que estamos encarnados num planeta de expiação e provas, eu lamento informar, mas todos nós temos alguma imperfeição moral. Alguns têm mais, outros têm menos, né? Isso não está em discussão. Está encarnado em planeta de expiação e provas, tira as exceções, tira lá Chico Xavier, tira. Né? Muito bem. O que ele continua dizendo? E o meio mais seguro da pessoa se livrar deles. Não tem meio mais seguro. Não é o evangelho no lar, não é tomar passe, nada, nada. É atrair os bons espíritos pela prática do bem. Olha só. E mostrar para os espíritos que nos obsediam que nós mudamos o nosso comportamento para melhor. Então, essa é a atitude mais difícil fazer. Porque exige que a pessoa saia de casa um determinado dia da semana, tem atividades sociais semanais, na maioria dos centros espíritas, ou às vezes uma vez por mês, ou então atividades semanais de entrega de lanche na rua, como é o nosso caso. A gente tem assistência social com 50 famílias, é só no segundo sábado, onde elas vêm tomar sopa e recebem um mantimento, crianças pequenas levam fraldas, levam roupas, cobertores no inverno, e até orientação também, a gente dá orientação. Às vezes médica, quando tem um médico que pode ir lá, e orientação moral. A gente fala sobre as lições de Jesus lá. Então, quando a gente se doa do nosso tempo e nós mudamos o nosso comportamento moral, nós atraímos os bons espíritos e, às vezes, até
comunicamos aos espíritos que nos perseguem que nós mudamos o comportamento. Tá? Uma outra informação, essa é do livro Entrevistas, onde Chico Xavier dá um depoimento a respeito disso. Ele diz o seguinte: a melhor defesa, a melhor, não tem outra, a melhor, tem outras, mas não são melhores. A melhor defesa contra a obsessão é o trabalho constante no bem ao próximo. É o Chico que está falando, não é o Américo que está falando. Eu só achei a frase. Até adquirirmos a sublimação espiritual que nos tornará invulneráveis a esse assédio. Ou seja, nós só conseguiremos invulnerabilidade quando nos sublimarmos. Leva tempo. Me desculpem aqueles que acham que aquela fitinha do Senhor do Bonfim protege a gente. Se protegesse, estava todo mundo protegido. Não protege. O que protege, ou melhor, a melhor defesa é o trabalho constante no bem ao próximo. O Chico acrescenta alguma coisa à referência de Kardec, porque ele fala no trabalho constante, não de vez em quando. E esse rapaz que eu contei a história, ele passou a frequentar um centro espírita mais próximo da casa dele, e aí começou o trabalho constante de auxílio ao próximo. E aí ele se livrou da obsessão. Américo. Então, diga, pois não. Eu acredito, Walter, eu acredito que isso também. Não estou te ouvindo. Cortou, Walter. Walter. Cortou a. Vê se está ligado o microfone, que eu acho que cortou. Ou ele está longe. Não? Peraí. Aí, melhorou. Isso, Sim. isso. Vamos lá. Mais perto do receptor. Isso. Eu acredito que as atitudes de caridade, ela deva ser potencializada com a sua própria transformação moral, né? Porque não Sim, adianta ir lá sim. fazer caridade, E não sair mudar. de lá, eu Perfeito. odeio meu chefe, eu Perfeito. odeio minha mãe, eu odeio todo mundo. Por isso que o Kardec, ele não, ele talvez até tenha falado no texto, e eu não me lembro agora, porque aqui no texto a gente atrai os bons espíritos não porque a gente faz caridade só, mas sim como a gente faz, né? Assim como. Mas o Chico, ele diz até adquirirmos sublimação espiritual. Sublimação espiritual implica em mudança de comportamento moral, né? Então, eu pus as duas frases para uma complementar a outra, né? A gente precisa avaliar minha visão. A caridade num todo é uma palavra ampla e que remete a nós, a princípio, quando a gente fala assim, o Espiritismo reforça, Kardec reforça que fora da caridade não há salvação. Ok, perfeito. Mas quando a gente fala de caridade, a gente não pode focar só Cesta básica. na caridade, exatamente, na caridade física, de valores físicos, vou fazer sopa, vou fazer. Então, Isso. vem junto aquilo que o Walter falou. Então, por exemplo, vamos lá, um exemplo esdrúxulo, mas que é válido. Às segundas-feiras, nós estamos entregando cestas básicas aqui no centro, ou Certo. aos sábados nós estamos preparando. E aí uma pessoa vira para outra enquanto está montando a cesta e fala assim: Nossa, que bom, né? Aquela chata não veio hoje. Que caridade é essa que você está fazendo? Entendeu? Então, É. é o conjunto de Conjunto de ações, né? ações.
Caridade começa em casa. Como é que a gente trata a esposa? Como é que trata o Exatamente. marido? Como é que trata o filho? Como é que trata o porteiro? Como é que trata o zelador? Como é que trata o vizinho? Como é que trata no Exatamente. trânsito? É tudo. Por Sucena, isso que o Chico fala em sublimação espiritual. É, Sublimação espiritual tem que mexer em todos os valores morais. Pois não? exatamente. ô, Sucena, mas quando a gente fala de uma pessoa que está com problema de assédio e ela não faz nada, tá? Só o fato dela começar a ir, começar a fazer, já é um princípio de mudança, Sim, sim, né? É sim, lógico que daí a referência que o Jean fez aí são de pessoas que estão dentro da casa. Já sim, estão sim, fazendo alguma coisa, mas acaba faltando ali. sim, claro, Mas a claro, claro. pessoa que não faz nada e está sofrendo assédio, só o fato dela já sair da cama, já correr atrás, Isso, tem que já correr é um atrás. princípio de modificação, Perfeito, não é perfeito. verdade? Por isso que a gente escalonou por ordem de dificuldade, né? Ir É, lá conversar com o exatamente. dedente fraterno, depois ir lá tomar passe, tomar aguinha fluida, depois fazer o evangelho no lar em casa, depois participar de reunião de estudos, assistir palestra, e assim começa, né? É, são passos, né? São pequenos São passos. passos, né? Quando a gente fala da caridade, em cima do que o Edivaldo falou, é exatamente isso. A gente vai falar assim de não adianta vir fazer, ainda dentro do exemplo que eu usei, vir aqui montar a cesta básica e falar mal do outro. Lógico que adianta vir. Não estou falando que não adianta vir ou que está errado vir, mas a gente precisa sempre avaliar o todo. É um passinho para o crescimento, como o Edivaldo falou, está saindo da cama, já está indo fazer o bem para alguém, mas Isso. aos poucos a gente também tem que ir se educando para trazer esse fazer o bem ou ser caridoso em todos os Hum, aspectos, devagar. hum, O, eu sei que é difícil para a gente enxergar a caridade em tudo, mas um ombro amigo é caridade. perfeito. A Por isso que eu conversa com um espírito conversa, necessitado é também é caridade. caridade. É. A conversa com uma pessoa encarnada nesse estado é caridade. É por isso que a frase que Kardec usa, ele começa: as imperfeições morais é É que isso dão aí. motivo à ação dos espíritos obsessores. Ora, o que que são imperfeições morais? São todas as que nós temos. É, Sem é isso. paciência, nos irritamos com facilidade por qualquer coisa, reclamamos de tudo, porque chove, porque não chove, porque deixou de chover, porque esquentou, porque ficou frio, porque ficou mais frio ainda, porque ficou muito calor. A gente reclama de tudo, né? Pelo menos eu. A gente cria o hábito de reclamar, né? Né? Vira um hábito e para tirar. E eu não sei se tem uma frase do Livro dos Espíritos que chama atenção nisso. Ela é sutil. Eu demorei para descobrir. Quando eu descobri, eu falei: ah, meu Deus do céu, eu estou lascado. Vou mostrar a frase aqui para vocês. Quando a gente estuda um pouco de Paulo, a gente vê exatamente isso. Ele fala exatamente disso. De quando É, ele, o que que ele nomeia como carne, quando ele está falando de espírito, corpo e carne. O que é a carne? São esses maus hábitos que nós trazemos de todas as nossas encarnações, até é, como humanidade. Isso a gente já está enraizado em nós, e é é, isso que a gente tem que ir enfrentando. E é isso que Paulo fala quando ele fala de enfrentarmos a carne. sem dúvida. Eu tenho uma palestra não é só sobre reclamar, é o ser perfeitos, né? Que é uma Uhum. recomendação de Jesus. E a frase que está no Livro dos Espíritos, vou compartilhar com vocês agora, é essa aqui. É um sujeito bravo aí, tá vendo? Está reclamando da vida. E olha o que os Espíritos responderam na questão 924 do Livro dos Espíritos. Quarta parte, capítulo 1, quando ele fala das leis naturais.
morais, leis naturais morais, não está falando de lei física. O homem deveria se resignar em sofrer seus males sem reclamar. Deveria. Mas por quê? Se quiser progredir. Ou seja, toda vez que eu reclamo de uma prova que eu estou sofrendo, eu não passei pela prova. Ela vai voltar. Ela vai voltar. Então, é claro que você pode reclamar, por exemplo, quando a comida chega fria no restaurante, você esperou meia hora para chegar o prato, ou à la carte, né? E ela chega fria. Você pode reclamar, mas evangelicamente, nós propusemos na retomada do nosso curso pós-pandemia, que começou em 2023, a gente recomendou que a gente não reclamasse, fosse o objetivo do ano para todo mundo. Depois, no segundo ano, teve um outro desafio, e agora, no terceiro ano, 2025, tem um terceiro desafio. E o primeiro foi esse, de não reclamar. E depois que passou 6 meses de ter iniciado o curso, começou em fevereiro, depois do carnaval, eu perguntei se alguém tinha vivido uma experiência de reclamação com dignidade, né? Com evangelho no coração. E um amigo muito engraçado contou a seguinte história. Diz que ele levou a namorada à pizzaria, uma pizzaria famosa aqui em São Paulo, que realmente é uma pizza extraordinária. E ele chegou lá com a namorada, fez o pedido, né? Cada um escolheu um sabor, né? Uma pizza grande com 2 sabores, escolheram lá 2 sucos e ficaram no papo, né? O papo estava bom, o tempo foi passando. Quando ele olhou no relógio, 15 minutos depois, nada da pizza. Mais 15, nada da pizza. Nessa altura, a fome foi batendo. Quando deu 50 minutos, ele falou, ele lembrou da aula, né, do compromisso de não reclamar e resolveu não reclamar. Mas quando deu 50 minutos, ele falou, não, agora eu tenho que reclamar, porque senão não vamos comer aqui, né? Aí o que ele fez? Ele pegou o celular e discou para aquela pizzaria. Alô? De onde falam? Ah, é da pizzaria tal? Ah, pois não. Diz outro no outro lado da linha. Qual é o seu pedido? Bom, eu quero uma pizza, 2 sabores. Sabor um e sabor 2. Tá bom. O que mais? Ah, eu queria suco. 2 sabores. Tá bom. E aí o sujeito da outra linha perguntou, e é para entregar aonde? Ele falou assim, mesa 37. Como assim? Ah, eu escutei o número da casa. Dá para o senhor repetir a rua? Não, não é rua, é mesa. Como mesa? Então, eu estou aqui no restaurante, na mesa 37, faz 50 minutos que eu estou esperando a pizza, ela não chegou até agora. Conclusão, não pagou a pizza e ainda ganhou a sobremesa, 2, para ele e para a namorada. Reclamou com dignidade evangélica. É, e eu conto essa história na palestra, o pessoal racha o bico, como diz o outro. Um jeito sutil de reclamar. Sutil de reclamar. Reclamou com cristamente. Eu conto mais 2 histórias nessa palestra que tem a ver com o não reclamar. Mas a palestra não chama não reclamar, chama sede perfeitos, que é uma recomendação de Jesus. Então, quando o Kardec fala que as nossas imperfeições morais é que atraem os maus espíritos, e quando o Chico falou que a gente só vai se livrar de modo a sermos invulneráveis, é quando conseguimos a sublimação espiritual. Falta chão, mas se a gente não começa, a gente não chega lá nunca, né? Tem que começar cuidando de pequenas coisas, não reclamando da chuva, pelo menos. Muito bem, encerramos a parte 4. Se ninguém tiver pergunta.
Alguém tem alguma dúvida ou uma colocação? Eu, oi, posso falar? Pode? Você é a A gente, Luciana, que saiu e sim, voltou? Ah, então tá sim, bom. Eu renomeei o iPhone em Luciana. Deixa eu colocar seu nome de novo aqui. Pois não, Luciana, pode falar. caiu a conexão e eu consegui voltar, desculpa. Que bom, que bom. Não, acontece. É, eu diria assim, a gente tem que se esforçar para começar, né? Eu acho que é o primeiro grande desafio, né? É aquela percepção, a consciência que eu preciso fazer algo diferente. E aí, Isso. é claro que com todos os resultados e as consequências boas que temos, né? Isso é muito gratificante, né? Nos retorna uma energia excelente, a gente percebe. Agora, o segundo desafio é nesse momento da gente perceber as oportunidades, né? E criar oportunidades. Na verdade, elas existem a todo instante, em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Mas Certo. percebê-las é um desafio também, porque é o meu treino, né? Isso. Eu preciso treinar agora, porque para que vire um hábito, então eu Isso, adquiri isso. a consciência, aprendi, né? Perfeito. Tenho os primeiros resultados, mas eu tenho que criar, tenho que aproveitar as oportunidades, porque elas estão ali a qualquer momento. É Perfeito. como a pizzaria, isso foi fantástico, porque olha a espirituosidade também, né? Aquela coisa de transformar no divertido aquilo que ele poderia ter, né? Xingado Armado um todo mundo, barraco lá dentro da pizzaria, sabe? Ter virado à feito mesa, destratado, um, exatamente. um show de horrores poderia ser, né? É. Infelizmente é bastante comum, né? Mas olha que coisa genial, né? Então, assim, e gostei do termo, né? Como é que fala? Reclamação moralmente Reclamação evangelizada. cívica. Memorizar isso, porque eu adorei isso. Então, assim, acho que são dois grandes desafios. É para a gente se manter, né? Isso. Para a gente conseguir treinar e fazer parte, se tornar um hábito, né? Essa é a grande dificuldade de nós que ainda temos imperfeições e estamos encarnados em planeta de expiação e provas. E ser bom em planeta de expiação e provas, nós vamos ser testados de tudo quanto é lado. Tem uma outra frase que a gente usa, eu fechei o arquivo, que a gente não faz essa conta, né? Eu vou mostrar de novo aquela palestra lá, um detalhe da palestra que está no livro. Primeiro, aqui uma outra frase muito importante que está no livro Missionários da Luz, tá? Vou compartilhar com vocês. Quando o André Luiz quis participar do acontecimento de acompanhar uma reencarnação, que foi a reencarnação de Sigismundo, que está lá no Missionários da Luz, o Alexandre exigiu dele uma semana no Centro de Preparação de Reencarnação. Então, está lá no capítulo 12. Os três capítulos, o 12, o 13, o 14, têm a ver com reencarnação de Sigismundo. São três capítulos voltados para a mesma história, porque as histórias lá não estão amarradas umas às outras. São várias situações, né? O passe, a obsessão, o Alexandre foca o assunto. No caso dos capítulos 12, 13 e 14, é a reencarnação de Sigismundo. E lá vai o André Luiz para o Centro de Preparação de Reencarnação. E o Manassés era o chefe da seção de desenho, à época, das pessoas que, ao planejarem a sua reencarnação, têm que levar em conta o corpo físico. E o Manassés vai dizer o seguinte ao André Luiz: todos os órgãos do corpo físico estão subordinados à ascendência moral. A maior parte das nossas doenças, se não todas, depende da nossa conduta moral. Olha só que coisa interessante. Só tem essa frase nesse livro. Tem outras parecidas com isso, que mostram que a, a qualidade moral que eu tenho diz respeito à qualidade física que eu tenho também. E como eu não tenho lá muita qualidade física, eu sei das minhas imperfeições morais, né?
Então, esse livro é muito importante por causa disso. Depois eu vou compartilhar outra frase que eu acho magnífica, que está num livrinho que é bem piquitito, é um livrinho de bolso, psicografado pelo Carlos Bacelli, pelo irmão José. Eu gosto muito. E a gente ilustrou as frases. Aliás, a gente tem muita frase ilustrada para ajudar nas palestras, né? Então ele diz assim: sem que soframos inúmeras provocações, e não reajamos a nenhuma delas, ninguém se diploma em virtude alguma. Irmão José, no livrinho Com 5 Pães e 2 Peixes, capítulo 63. Ou seja, toda vez que a gente se propõe a conseguir dominar alguma imperfeição, substituindo a imperfeição por alguma coisa melhor, nós vamos sofrer inúmeras provocações, até que a gente não reaja de maneira negativa a nenhuma delas. Ou seja, está aqui o recado, né, para todos nós. Né? 20 horas e 56 minutos na Grande São Paulo. Vamos dar uma palhinha do próximo tema? Acho que a Andrea tinha alguma coisa para falar. Opa! Fala, André. Oi, Américo, boa noite. Oi. Uma dúvida que me surgiu, se você teve alguma experiência, porque eu estava pensando assim, a gente sabe que a boa música tem um poder muito grande, né, na harmonia do ambiente, em ajudar Sim. tanto no estudo quanto nos trabalhos, né? E eu me lembro que na minha mocidade, quando eu frequentava o Grupo Espírita André Luiz, tinha o Luiz Antônio Mileco, que era um palestrante cego de nascença e que era, Sim. né, e tocava com a viola, fazia as palestras dele, né, com músicas que ele compunha. Não sei se você já teve a oportunidade de conhecê-lo, né? Não Ouvi conheci. falar. E era, inclusive, médio vidente, apesar de ser cego de nascença, uma curiosidade, né? E ele fundou a Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. E Legal, as legal. palestras dele emocionavam profundamente os jovens, porque o conteúdo era mesclado com as músicas que ele compunha. E acho que muita gente, até hoje, idosa, ainda pode lembrar da figura do Luiz Antônio Mileco. E a gente vê, por exemplo, o Chico no Pinga Fogo, quando ele pede para. Seu Colocar guia música. pode psicografar? Aí o Chico pergunta: você poderia colocar uma música? Né? Isso, O que é perfeito. também muito comum nas reuniões de pintura mediúnica, Psicografia. Pintura, não, de miografia. psicografia do Chico e de pintura que agora Também. também, a Pictografia. pictografia. Psicopictografia. Agora eu pergunto, a gente sabe que nas reuniões de psicofonia é importante o diálogo, né? E muitas vezes precisa do silêncio, mas existiria algum momento, ou você tem alguma experiência, né, nessas reuniões de psicofonia em que a música foi utilizada por algum grupo e foi de auxílio? Tenho, vou te contar uma história. Não vou dar mais a palhinha do próximo seminário, mas vou te contar uma história a respeito de música. Bem, durante alguns anos eu tinha um programa de música de cinema na Rádio Ono. Eu tenho uma coleção de CDs de música de cinema. E eu fiz lá para o Mãos Unidas, na época um CD, hoje é um pendrive. Se vocês quiserem, eu mando isso aí para o Giancarlo, vocês colocarem na reunião de fundo da desobsessão ou do tratamento espiritual. Bem baixinho, bem baixinho. E eu vou contar uma história que aconteceu. Então, são as músicas de cinema muito melódicas, não são aquelas músicas incidentais que acompanham uma perseguição de veículo, nada disso. São aquelas músicas, quase sempre, os temas amorosos, né, dos filmes. Né? E são mais de 230 músicas, agora eu não lembro exatamente o total delas, mas é uma quantidade absurda. E como nem sempre os tocadores de CD, ainda tem um tocador de CD lá no centro, fazendo isso. E às vezes, quando a gente usa o acesso aleatório, ele começa a repetir as músicas. Então, eu começo, às vezes, da música 1, começo da música 20, da 40, da 60, da 80,
da 120, da 160 e por aí afora. Mas deixa eu te contar uma história de trilha sonora. Eu chamei de trilha sonora isso. Olha só o que aconteceu. Caso real, hein? Tem outros casos que eu não dá tempo de compartilhar todos, né? Se vocês quiserem, esses casos eu tenho registrado no Instagram, no canal do Orson, na playlist do Orson no Instagram. O seminário está todo lá e eu coloquei quase todas as comunicações que a gente atendeu estão lá. As que deram certo, as que deram errado, eu não coloquei lá, não. Então vamos lá, vamos compartilhar aqui. Trilha sonora. O espírito não falava nada, quando ele não fala nada, a gente, percebendo o transe mediúnico, naquele médium específico, a gente pode puxar a conversa. Olá. Aí o espírito diz assim, bem baixinho, você está ouvindo? Porque a música ficava baixinho. E a médium estava mais perto de mim, que dirigia a reunião, e o som, quem controlava era eu. Tá? Porque, às vezes, algumas músicas têm um volume maior, né? E a gente precisa baixar, mas por isso que fica bem baixinho, para não ter que ficar toda hora aumentando e diminuindo. Muito bem. Aí o espírito fala, você está ouvindo a música? Estava tocando As Time Goes By. You must remember this. Você deve se lembrar disso. Está no filme Casablanca. Estava tocando essa música. E olha o detalhe. O espírito se incorporou exatamente na hora que a música ia tocar. Sim. Você conhece a música que está tocando? Sim. É de um filme, disse eu. Usava terno e gravata. Faz tempo que ele ia ao cinema, porque realmente tinha que usar terno e gravata para ir ao cinema. Já faz muito tempo. Até no campo de futebol, eu me lembro disso, tinha que usar terno e gravata. Aí eu não falei nada, né? E ele continuou. Que saudade. De quem você lembra? Da minha mulher. E aí ele começa a chorar. Ela se foi há muito tempo, mas eu não quero lembrar disso. E por que não? Dói muito. A separação? Por isso eu não quero lembrar, quero ficar aqui sozinho no hospital. Pô, ele deu uma informação importante agora. Você está doente? Eu quero morrer. E continua chorando. Eu não quero lembrar. Eu quero morrer. Mas isso já aconteceu. Estava pedindo para morrer, então vamos lá, é isso mesmo. Mas isso já aconteceu. Então eu quero desaparecer. Justo agora que é possível encontrar queridos do coração. Continua chorando. Observe, você tem uma visita. Que visita é? Pode ser a esposa? Pode. E pode não ser também. Mas é a hora de terceirizar para encontrar algum querido. Pode ser uma avó, pode ser uma tia, pode ser um bisavô, pode ser um filho. Né? Ele não sabe quem é, a gente também não, então fica quieto, esperando. Aí ele diz: alguém me toca. Será que ele viu? Não sei. Quem? Ele não responde, demora um pouquinho, enquanto isso a gente espera. É ele que está com a palavra. Eu já perguntei quem. Aí ele diz: não pode ser. E chora mais forte ainda. Você conhece? É ela. Você a vê? Ele faz sinal de cabeça porque a voz estava embargada. A voz da médium estava embargada e a dele provavelmente também ele não conseguiu falar que era. Né? Você a ouve, porque ele está vendo, precisa ver se ele ouve. Sim, a mulher estava falando com ele já. Portanto, agora o esclarecedor pode fechar a questão. Então vá com ela. De perguntar o que ela está dizendo, mas isso é irrelevante, né? Não tem...
Mas, enfim, é um caso de trilha sonora. Então, sempre fica música de fundo, bem baixinho, que é para não incomodar. Tem médico que reclama, está muito alta, médico, diminui um pouquinho. Nós Se você costumamos quiser, eu colocar, mando para mas você. sempre aqui a gente costuma usar sempre só instrumental. Então, mas é instrumental. Ah, sim. Todas as músicas de cinema são instrumentais, porque senão a pessoa distrai ouvindo a letra, né? Não Exatamente. pode. Bem Mas baixinho, se você puder enviar para a gente o arquivo, eu agradeço. né? Nós podemos usar É, aqui também. sim. Prepara o pendrive aí. Ótimo. Você tem isso no Spotify? Você tem essa playlist no Spotify, Açucena? Não, eu tenho no meu computador, eu tenho uma coleção de CD aqui em cima que você não está vendo, com mais de 1.500. É igual a coleção do Desde, meu pai. Meu pai também tem uma coleção gigantesca, assim. eu tenho tudo em CD. Eu extraí e pronto. Eu até uso o Spotify para as músicas que eu não tenho, né, mas, por exemplo, agora eu não coleciono mais trilha sonora, porque não tem mais CD para comprar. Mas eles continuam fazendo trilha, então eu só consigo escutar no Spotify. É, John Williams, Américo. diga, É, pois não. você comentou de enviar o material, Sim. né, do seminário Os para o Giancarlo. procedimentos eu vou mandar para vocês. Ah, por favor, para a gente poder estudar em casa, porque eu não Isso, sei você, isso. mas a memória RAM ela tem pouca durabilidade. Quando dorme, desliga, apaga tudo. Mais ou menos isso. Então, eu vou mandar até esse momento, tá? Para não abrir, tirar a surpresa spoiler. dos procedimentos para espíritos que estão em crise e para espíritos que não conseguem falar. Então, nós temos mais 3 ou 4 reuniões para falar sobre esse tipo de espíritos. Os procedimentos são outros, tá? Mas até aqui, inclusive com essas orientações que precisam ser dadas à pessoa que está sob assédio ou aos parentes da pessoa que tem alguém sob assédio, também está junto, que é para lembrar. A gente esquece, né? Então vai estar tudo escrito. O que faz agora? Aqui, tem que fazer isso aqui. Se a pessoa faz ou não, o problema é dela. Mas nós não podemos deixar de dar a orientação correta, né? Sim. 21h08 na Grande Jacareí e também na Grande São Paulo. Muito obrigado, Américo. Mais uma vez agradecemos. Tem sido engrandecedor. Tenho certeza que todo mundo tem aproveitado bastante. Nos vemos, deixa eu ver, semana que vem ainda tem. Semana que vem. Depois não, porque é a última do mês, a gente tem palestra online, Isso. Então, palestrantes dia 22 convidados. estaremos aí. Isso, perfeito. Agradeço todo mundo pela participação novamente. Deixamos expectativas para a semana que vem, então. Assim que o Américo enviar, eu mando no grupo a, a documentação e o áudio. Aí o áudio eu vou mandar no grupo dos esclarecedores também, para a gente depois colocar nas salas. Tá bom. Eu só vou publicar aqui o próximo tópico, né, do seminário, que eu não publiquei aqui ainda. Vou mostrar para vocês, tá? Ah, legal. Nós já terminamos aí as considerações iniciais, as fases do esclarecimento com ênfase na recepção, e depois nós misturamos as fases de histórico e proposta junto com as características dos espíritos minimamente necessitados, dos espíritos perturbadores ou, está faltando e ou agressivos aqui. Uhum. Depois os espíritos em crise, que é o assunto da próxima semana. Esse aqui tem pouca coisa para falar. A gente vai dar um outro exemplo, os outros são todos iguais, né? Como a gente procede com alguém que está em crise, né? Depois, os espíritos que não conseguem falar, por exemplo, chegam na reunião e falam assim, você não entende nada, ele tem alguma dificuldade para falar, nós vamos ver quais são essas dificuldades. Portanto, na semana que vem, a gente começa o bloco 5 e o bloco 6. Perfeito.
começa e termina o 5 e começa o 6, só que tem mais coisa para falar, tá bom? Ótimo, então. E termina com a relação de coisas inconvenientes que a gente deve evitar. Isso quase ninguém faz, né? Quase que ninguém faz. Bom, então, mais uma vez, obrigado. Eu vou encerrar a nossa gravação aqui e façamos a prece final.